Olá, amigo ou amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo um pouco da Palavra de Deus, um pouco a cada semana. Estamos a ver este livro fantástico que nos fala sobre o cadinho, estar no cadinho com Cristo, ou seja, estarmos com Ele nos momentos difíceis. E eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os links da Rádio Tranquilidade, quer os nossos canais YouTube, os nossos canais, o nosso canal do Facebook, e os teus amigos poderão aprender também um pouco mais daquilo que as Sagradas Escrituras ensinam, uma vez que estas lições são baseadas nas Sagradas Escrituras, não são aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas sim aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. A semana passada nós vimos como diversos personagens bíblicos enfrentaram aquilo que parecia ser o calor extremo, ou seja, à volta do cadinho, e como foi que eles ultrapassaram tudo isso. Esta semana iremos ver qual é o meu, o teu, o nosso papel pessoal na luta contra o pecado, ou seja, contra aquilo que está por fora do cadinho. Nas lições anteriores vimos a origem e as consequências das dificuldades na vida de cada um de nós. Enquanto cristãos, estas dificuldades e que caracterizam este cadinho. Na nossa lição desta semana iremos ver qual é o nosso papel pessoal nessa luta contra as dificuldades e aquilo que muitas vezes chamamos o fogo que envolve o cadinho para a purificação do metal, ou seja, para a nossa purificação, para a nossa santificação, para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. O texto base da nossa lição traz-nos a manifestação pessoal de Paulo, pois ele passou pelo mesmo processo por que nós passamos. Vamos ver o texto de Colossenses, no capítulo 1 e no verso 29, que nos diz assim: é para este fim que eu trabalho e luto com todas as forças que o poder de Cristo me concede. Com todas as forças que o poder de Cristo me concede. A luta contra as nossas tendências naturais não é fácil. Muitas vezes deparamos-nos connosco próprios orando para que Deus mude instantaneamente o nosso caráter, dando-lhe até autorização para Ele ir contra a nossa vontade, contra a nossa tendência natural. Logicamente que não obtemos essa mudança instantânea, Deus não trabalha dessa maneira e embora o Espírito Santo tenha poder ilimitado para nos transformar, ele é sempre condicionado pelas nossas escolhas. E uma das razões também porque Deus não o faz é porque Ele respeita a nossa liberdade de escolha e também porque com certeza Ele seria acusado por Satanás de manipular o ser humano. Manipula-te a ti, manipula-me a mim, pode manipular qualquer outro ser humano. Essa seria a acusação de Satanás. Deus, através do Espírito Santo, é o primeiro a estar interessado nesta nossa transformação. Mas temos de ser nós a participar nela e a solicitar a sua ajuda. Foi isso que Jesus disse, conforme o texto de João, no capítulo 16 e no verso 13. Quando vier o Espírito da verdade, vai guiar-vos em toda a verdade. É que ele não falará por si próprio, mas comunicará o que lhe disserem e anunciar-vos-á as coisas que ainda hão de acontecer. Então é este Espírito de verdade que vai trabalhar em cada um de nós. O seu papel é mostrar-nos onde precisamos mudar e garantir-nos que ele está à nossa disposição para nos ajudar se nós fizermos a sua vontade. Todos sabemos que para alcançarmos os nossos objetivos pessoais é preciso tempo e esforço. Isto inclui o nosso desenvolvimento, tanto o nosso desenvolvimento espiritual, como a nossa santificação, como a nossa vida material, como a nossa vida académica, tudo isso. Uma parte é feita por Deus, outra parte é feita por nós. E era isso mesmo que Paulo dizia no nosso texto base de Colossenses. Mas agora vamos ver até onde é que ele queria chegar, voltando um pouquinho atrás no versículo 28 e no versículo 29. Vê o que ele diz. Anunciamos Cristo a toda a gente, aconselhando e ensinando com toda a sabedoria, de maneira que se tornem perfeitos em união com Cristo. Se tornem perfeitos em união com Cristo. Depois no verso 29. É para esse fim que eu trabalho e luto com todas as forças que o poder de Cristo me concede. A expressão original para trabalho significa canso-me, trabalho até à exaustão. Esta era uma palavra utilizada muitas vezes para definir a preparação dos atletas, ou seja, Paulo diz que tem de haver um grande esforço pessoal, um grande empenho neste papel da santificação, juntamente com o trabalho de Deus. Infelizmente, a ideia que nós manifestamos no início do nosso pedido a Deus
reflete aquilo que se passa no nosso mundo. As pessoas tentam obter o mais difícil, querendo sempre fazê-lo da forma mais fácil. Todo este processo envolve disciplina. E um dos aspectos desta disciplina é fazer com que os nossos sentimentos não interfiram na nossa força de vontade para alcançar os nossos objetivos. Sentimentos como o rancor, o medo, não sermos pessoas perdoadoras, podem tirar-nos o foco do nosso objetivo, deste nosso objetivo de mudança. Foi isso que aconteceu com diversos personagens bíblicos. Nós vamos ver aqui 2 ou 3. Por exemplo, Eva. De acordo com Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, diz que a mulher pensou então que devia ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar a sabedoria. Apanhou, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Vemos aqui alguns sentimentos manifestados por Eva. A contemplação daquela árvore, a sua beleza, gerou nela o desejo, um sentimento de obter algo que lhe estava vedado. E isso interrompeu e trouxe o pecado à humanidade. Outro exemplo é o que se passou com Davi, conforme 2 de Samuel, no capítulo 11 e no versículo 2, onde ele diz: uma tarde, depois de se ter levantado da cama de Davi, pôs-se a passear pelo terraço do seu palácio e avistou dali uma mulher muito bonita que estava a tomar banho. Manter-se a olhar para aquela mulher a tomar banho despertou nele o desejo de a ter, um sentimento, mesmo sabendo que era esposa de outro homem. E depois temos o terceiro exemplo. E o exemplo é o exemplo de Pedro na sua vivência com os Gálatas, onde Pedro agia de uma forma para agradar a uns e agia de outra forma para agradar a outros. Paulo refere-se a isso no capítulo 2 e no verso 12 da carta aos Gálatas, onde ele diz: com efeito, antes de terem chegado certas pessoas do grupo de Tiago, ele, e está a referir-se aqui a Pedro, ele comia com os não-judeus. Mas quando chegaram essas pessoas, ele afastava-se e já não comia com eles, porque tinha medo dos partidários da circuncisão. Uma coisa que é comum nestes 3 exemplos, vemos como a curiosidade, a lascívia, a vontade de agradar a uns e outros levaram aos erros que foram cometidos por essas pessoas. O mesmo acontece connosco em situações semelhantes ou em situações diferentes dessas, nas mais variadas situações. Mais tarde, Pedro, na sua primeira carta, diz-nos como nós podemos ultrapassar isto. Vejamos aquilo que diz no capítulo 1 e no verso 13 da sua primeira carta. Diz: por isso, tenham o espírito preparado para a ação, estejam atentos e ponham a esperança na graça que lhes será concedida quando Cristo se manifestar. O conselho que Pedro nos dá aqui é de sermos sóbrios, ou seja, sermos prudentes e confiarmos em Deus, porque Ele nos pode ajudar a ultrapassar aquilo que nós não conseguimos fazer por nós próprios. E assim, nós podemos, com a ajuda de Deus, alcançar os nossos objetivos. Muitas vezes é necessário, para alcançarmos esses objetivos, um corte radical com aquelas coisas que são um empecilho para nós. Jesus é muito explícito e às vezes até parece um pouco agressivo no exemplo que ele nos deixou no capítulo 5, no verso 29 de Mateus. Ele diz: portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser lançado inteiro no inferno. Logicamente que Jesus não estava a dizer-nos para arrancarmos o olho ou cortarmos a mão. O que ele estava a dizer é que nós temos de encontrar forma de nos afastarmos ou de afastar tudo aquilo que possa tornar-se um empecilho à nossa progressão espiritual. Isto tanto pode referir-se a alguma coisa que nós precisamos de abandonar por nos ser prejudicial, ou, por exemplo, deixarmos um determinado hábito, ou então começarmos, a fazer qualquer coisa melhor, como por exemplo praticar exercício físico, que nem sempre queremos fazer, mas temos que nos esforçar. Como refere o autor da lição, quanto mais frequentemente fizermos as escolhas certas, mais fortes nos tornaremos e mais fraco se tornará o poder da tentação na nossa vida. Um outro aspecto muito importante para alcançarmos os nossos objetivos é a perseverança. Como se costuma dizer, insistir, persistir e não desistir. Um exemplo clássico de perseverança foi a luta de Jacó
e é aquele que a lição nos traz, a luta que Jacó teve naquela noite em que ele voltava para se encontrar com o seu irmão e que luta com Deus, para que Deus não o abandone sem que ele seja abençoado. E no verso 26 do capítulo 32 de Gênesis, nós lemos assim: já de manhã, o homem disse a Jacó: deixa-me ir embora, que já é de manhã. E Jacó respondeu: não te deixo ir sem primeiro me abençoares. Por outro lado, o que Jacó estava a fazer era, ele queria ter a certeza que as promessas que Deus lhe tinha feito se cumpririam. Queriam que Deus o abençoasse, garantindo o cumprimento dessas promessas. Vemos como foi importante e isso foi importante na vida de Jacó para a reviravolta que a sua vida dá a partir desse momento. Uma vida de maior fidelidade a Deus, uma vida sem enganos, uma vida de melhor relação com os seus filhos e netos. E vimos isso durante o trimestre passado. Como podemos ver, a Bíblia está cheia de exemplos, alguns maus, é certo, mas a maioria deles são bons exemplos de como podemos vencer, utilizando os recursos que Deus coloca à nossa disposição, nomeadamente a oração, a nossa relação com Ele, a nossa dependência dEle, em substituição aos nossos sentimentos e às nossas tendências naturais. Esta luta que nós precisamos ter a cada momento. Obrigado, querido Deus. Obrigado pela ajuda que Tu nos dás. Obrigado pela Tua disponibilidade para me ajudares a mim, para ajudares esta amiga ou este amigo. Pedimos que possas ser com ele ou com ela nas suas lutas, nos seus desafios, para poder ultrapassar tudo aquilo que o impede ou a impede de alcançar os seus objetivos espirituais. Ajuda-nos, bom Deus, ajuda-nos. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Foi bom ter estado contigo durante esta lição e a semana que vem vamos ver a nossa lição número 7, que tem como título Uma Esperança Indestrutível. Temos alguém que quer estar ao nosso lado e que nos promete que nos ajudará em todos os momentos da nossa vida. Esse alguém é o Senhor Deus. Confia nele. E a semana que vem encontramos-nos aqui para estudar um pouco mais deste assunto que estamos a ver este trimestre.